Bom, então, boa noite a todos. Nessa aula, nós vamos estar corrigindo, como eu tinha falado na aula anterior, os fóruns, né, que foram aplicados a vocês. E lembrando que para a segunda VA são 2 fóruns, e esses 2 fóruns, cada um vale 15 pontos. Só confirmando aqui, é o fórum 4, que não sei se o 4. Deixa eu só confirmar. Acho que todo mundo fez, pelo que eu estou corrigindo aqui, Fórum 4, a construção argumentativa e análise do discurso. E o Fórum 6 também, que é o discurso jurídico na obra O Mercador de Veneza. Esse aqui, o prazo dele termina dia 30 de maio. Então, o quanto antes vocês fizerem, melhor, né? Mas eu dei o limite para o 30 de maio, porque eu tenho que fechar a nota ainda. Então, até 30 de maio, eu não vou lançar a nota de vocês, porque eu preciso dele. E o nosso limite é até dia 1º de junho para estar lançando as notas aí dos trabalhos e da prova, certo? Bom, hoje, então, nós vamos lá no Fórum 3, que é Explorando a Semântica, que nós vamos trabalhar essas questões aqui, que vocês já fizeram, eu vou fazer a correção delas aqui agora, e eu vou estar logo mais postando a videoaula, tá? Que eu falei para vocês de revisão de português ainda, certo? Então, vamos lá. A primeira questão aqui diz assim, a atividade abaixo... não, que é da nota da primeira VA ainda, né? Sobre as frases abaixo, responda. Era uma louca rainha. E a frase 2, era uma rainha louca. Letra A. Identifique se as frases constituem oração. Caso sejam, classifique o período em simples ou composto, justificando sua resposta. Bom, as duas frases constituem sim oração. A justificativa é porque elas têm o verbo, que é o verbo ser, e o período delas é classificado como simples, porque só tem um verbo, então só tem uma oração. Tanto era uma louca rainha, como era uma rainha louca. Então, repetindo, elas constituem uma oração, tem um verbo, então são classificadas essas orações como período simples. Letra B. Identifique sintaticamente e morfologicamente os termos de cada uma das frases. Ou seja, aqui eu estou colocando para vocês o passo a passo, né, para a gente chegar a uma interpretação de determinada frase, que é sugerindo, partindo da análise sintática e morfológica, para depois a gente ter aí um consenso quanto à correta interpretação das frases, né, que seria aí a questão da semântica. Então, quando eu falo era uma louca rainha, o era é o verbo ser, então ele é classificado sintaticamente como um verbo de ligação. Ele liga o sujeito ao seu predicativo. Então, o sujeito aqui está oculto. Quem era? Alguém. Era como? Uma louca rainha. Isso aí seria o predicativo do sujeito oculto, tá? Então, toda a frase, uma louca rainha, seria predicativo do sujeito. Qual seria o núcleo desse predicativo do sujeito? Louca. O que sobra do núcleo dos termos da oração seriam os adjuntos adnominais. Tudo que você tira do núcleo, o que sobra é classificado como adjunto adnominal. Então, na frase 1, era verbo de ligação, uma louca rainha, predicativo do sujeito, núcleo do predicativo do sujeito, louca, adjuntos adnominais, uma e rainha. Essa seria a análise sintática da frase 1. A análise sintática da frase 2 vai ser a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é que o predicativo do sujeito, que é uma rainha louca, o núcleo dele já não é mais louca, passa a ser rainha. Então, era uma rainha louca. Do que eu estou falando nesse núcleo? Qual que é o núcleo, o eixo do predicativo do sujeito? Rainha. E aí, uma e louca passam a ser adjuntos adnominais. Bom, o que são? Então, agora vamos partir para a morfologia.
Morfologicamente, o que são os adjuntos adnominais, né? Essa classificação sintática de adjuntos adnominais. Classificam-se como adjuntos adnominais os artigos, as preposições, pronomes, numerais, adjetivos e assim por diante. Então, quando eu tenho na primeira frase, era uma louca rainha, morfologicamente, era é o verbo ser, uma artigo definido, né? Aliás, indefinido, louca, substantivo, rainha é o adjetivo. Na segunda frase, é a mesma, praticamente o mesmo raciocínio, só que o que vai mudar é que na segunda frase em que era uma louca rainha, uma continua sendo o artigo, rainha passa a ser substantivo e louca passa a ser adjetivo. Então, o sentido muda. Na primeira, enquanto eu estou falando de uma louca que era rainha, ou seja, que seria o adjetivo rainha, na segunda, eu estou falando de uma rainha que era louca. Então, o sentido muda totalmente partindo dessa análise, tanto morfológica como sintática dessas duas orações, certo? Agora, imagina isso em duas frases tão curtas, como que ficaria isso numa frase mais complexa, principalmente na área do direito, né? Bom, questão 2. Um texto pode ser introduzido de vários modos, indicados a seguir. Classifica as introduções dos textos segundo a numeração dada. Então, é para ir classificando a introdução do texto conforme a numeração, né? O amor é uma questão privada? A imprensa chinesa, em plena campanha de puritanismo contra o que considera uma excessiva liberalização dos costumes em várias publicações na literatura, afirma que não. Então, aqui está falando que para a empresa chinesa, o amor não seria uma questão privada. Então, ele começa aqui com uma pergunta. Então, ele se insere no item 4, interrogação, questionamento. Questão 2 aí. A biodança é um sistema de integração corpo e mente, desenvolvendo o potencial de vida através de música, cantos, jogos, dança e exercícios de comunicação em grupo. Por meio do movimento corporal emocionado, o organismo vai dando respostas saudáveis, criando novos espaços e formas de viver com mais prazer. Bom, nessa frase, o que ele está fazendo? Definindo o que seria biodança. Então, ele se insere aí no item 5, definição, identificação de um termo. Questão 3. Os povos antigos do hemisfério norte elegiam a entrada no ano astral para celebrar os grandes rituais, era o seu significado de impulso, de início de cada ciclo produtivo. Na obra As Brumas de Avalon, esse dia aparece como os das fogueiras de Beltane, quando as pessoas se entregavam aos prazeres do corpo. Aqui ele está reportando a uma época histórica, né? Então, você tem aí o item 6, alusão histórica, referência a um fato histórico. E o último aí, são 3 as condições objetivas para que a desinflação decretada pelo presidente Sarney funcione bem e dure no tempo. O déficit público precisa estar zerado, as emissões precisam acabar, o valor real dos salários precisa ser mantido. Eu coloquei essa frase de propósito, porque para mim mudou o ano, 200 mil anos depois continua a mesma coisa. Bom, esse caso aí seria de citação, né? Porque está usando o pensamento alheio, que na época que era desse presidente, para justificar a questão da desinflação. Alguma dúvida nesse fórum quanto a essas atividades? Se não tiver, eu já vou passar para o próximo. Tudo bem quanto a esse aqui? Beleza, então vamos lá para o outro fórum, que então foi explorando a semântica, construção argumentativa. Tá. Se a construção argumentativa, como eu tinha falado para vocês que ia postar uma atividade dessa, ele apresenta a construção de um processo que se inicia, então,
de maneira escrita, né? O processo, quando ele vai se iniciar, a primeira forma de comunicação entre as partes é escrita, que se dá através das petições, né? E para isso nós estamos trabalhando aqui especificamente com esse fórum, tanto a questão da argumentação como a questão dos gêneros literários jurídicos. Então, eu coloquei aqui para vocês uma petição inicial, a contestação, a impugnação e a sentença do juiz baseado nesses documentos, né? Não foi necessário, isso aqui é um caso real, não foi necessário, diante desse caso, ter uma audiência de instrução e julgamento, porque a matéria era apenas de direito. Então, houve aí o julgamento antecipado da lide, porque não haveria necessidade de oitiva de testemunhas, depoimento da parte. Bom, então, o primeiro gênero literário que eu apresento aqui é a petição inicial. Aqui eu fiz um resumo da estrutura, né, que eu já passei para vocês. Nós temos aí em cima o vocativo, que é, no caso do direito, do gênero requerimento jurídico, a gente chama de endereçamento. Com o novo CPC, a gente resume esse endereçamento ao juízo, certo? E aí você indica que juízo é. Tem aqui a qualificação e o nome da ação. Então, aqui eu trouxe um caso civil, lembrando aí que, basicamente, a grosso modo, o nome da ação que eu quero no civil é o que eu quero de resultado, tá? Então, o objetivo da minha demanda, ele reporta ao nome da minha ação. Bom, então aqui é uma declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulado com indenização e pedido liminar. Se quisesse colocar acumulado com indenização de perdas e danos, ou acumulado com danos materiais e danos morais, não tem problema. Então, já começa com o título indenização, ele pode ser substituído por outras expressões, né? Perdas e danos, danos materiais, danos morais e assim por diante. Bom, aí os fatos, resumidamente, seria de que a pessoa teve o relógio travado durante alguns meses e, em razão disso, ele procurou a fornecedora de energia, a empresa de energia elétrica, e essa empresa alegou que ele teria cometido um fato criminoso, né? Informou que ele praticou, que o relógio travou porque ele tinha mexido no relógio. Diante disso, ele solicitou, então, que essa empresa fosse ao local e averiguasse o que tinha acontecido. A empresa emitiu um laudo, né? E nesse laudo concluiu lá que não houve violação do relógio, mas sim que foi por um problema do próprio sistema da empresa. Então, a culpa não foi do autor. Resumindo, a culpa foi da ré, né? Que teve esse problema aí no relógio. Não bastasse esse problema, durante esse período que o relógio desse autor não funcionou, a empresa de eletricidade continuou enviando faturas com valor mínimo, o que ele pagou. Então, ele foi cobrado durante esse período aí, desses meses em que o relógio não funcionava, por um valor mínimo de uso. Ele pagou por isso. Só que logo depois, quando esse relógio veio a funcionar, a empresa automaticamente fez um parcelamento, como se ele estivesse devendo, e puxou os meses que esse relógio estava atrasado, e criou um valor ali de uma média de consumo que ele teria com aquele relógio no período que estava travado. E como a alegação ele não pagou, né, jogou esse parcelamento automático. Aí vem um detalhe. Aqui, primeira questão, foi autorizado por lei que toda parcela, todo parcelamento pode se dar automaticamente quando a parte é inadimplente. Então, cartão de crédito, energia elétrica, cuidado com isso. Se a parte, por exemplo, cartão, você tem o pagamento mínimo lá da fatura.
quando você faz o pagamento mínimo, portanto, você está devendo os demais valores, né? Se você pagou o mínimo, daria direito à empresa em parcelar automaticamente o que você estaria devendo. Cuidado com isso. A mesma questão aqui, quando você deve uma conta de luz, no mês seguinte ela poderia fazer esse parcelamento automático. Foi o que a reclamada fez. Só que qual que é a tese de defesa do autor? Primeiro, que é uma relação de consumo. Segundo, ele não violou o relógio, que foi o que ele afirmou. Terceiro, ele pagou conforme as faturas que lhe foram emitidas enquanto esse relógio estava travado, ele pagou o valor mínimo. E quarto, ele não deu causa ao parcelamento, porque não estava em atraso com nada. Né? Então, por que foi parcelado? Qual seria a justificativa se ele chegou a pagar alguma coisa? E aí, a tese aqui de defesa também do autor é que houve má-fé do réu. Por que a gente coloca má-fé agora? Porque dentro do direito consumidor, se você não alegar má-fé, você não tem como pedir a restituição em dobro, em determinados casos. Desse valor que a pessoa paga e que ela reclama que é indevido, ela só teria direito de receber simples e restituído com juros normal, né, os juros legais. Então, para reclamar esse valor em dobro, tem que alegar e provar a má-fé do réu, que é o que eu coloquei aqui, né? A má-fé dele é, resumidamente, quem tinha ciência desse fato e era responsável pelo controle do relógio não era o autor. Quem detém o monopólio da informação é o fornecedor, que no caso é a empresa. E mesmo diante disso, ela tendo ciência disso, porque houve um processo administrativo que ela abriu, houve o laudo técnico, então houve vários documentos que atestaram não ter o autor culpa nisso, e mesmo assim, e ela ainda emitiu fatura para ele pagar como valor mínimo de uso de consumo da energia, e ainda assim ela parcela eventual dívida, alegada dívida que eles fizeram com uma média de consumo dele dos últimos 6 meses para justificar as cobranças, além do que ele pagou mínimo dos meses que o relógio ficou parado. E aí, a tese de defesa que o ato seria ilícito, por essa razão, pediu aí a inversão do ônus da prova. Bom, chegamos aqui na inversão do ônus da prova. Segundo o artigo 373 do CPC, ao autor incumbe provar os fatos constitutivos do seu direito. O que o autor provou aqui? Ele só conseguiu provar que o relógio teve problema com o próprio laudo que a empresa forneceu para ele depois dele solicitar. E então, quais as provas que ele tinha? Só esse laudo do relógio que travou. Esse travamento não foi por culpa do autor, e as faturas do período que o relógio estava travado e que ele pagou o valor mínimo, ou seja, o relógio travou, mas ele continuou com eletricidade. E como o relógio não rodava, foi geradas as parcelas mínimas, né, do uso mínimo daquela energia. As 3 coisas ele tinha de prova, mais nada. Ele não tinha provas de que o funcionário da empresa o caluniou, o injuriou, falando que ele tinha adulterado o relógio, porque isso é crime. Ele não tinha provas disso, então ele alegou isso aqui, com que de fato teria acontecido, né? Mas ele não tinha provas disso. Outra situação que ele não tinha como provar é quanto ao uso da energia durante o período que esse relógio estava travado. Porque não cabe a ele provar quanto que ele usou. Quem tem que provar isso é o próprio relógio que não funcionava. Então, se for gerada a fatura mínima, ele pagou. Então, ele não teria como provar, de fato, quanto que ele usou dessa energia. E aí, pediu essa inversão do ônus da prova, porque ele não...
processualmente falando, não há como provar fato negativo. Eu não tenho como provar uma coisa que não ocorreu. Ou seja, que eu não dei causa a esse travamento e que eu não usei aquela quantidade de energia que está me sendo cobrada. Certo. Em cima disso foi pedido os danos materiais e os danos morais aí, por envolver o nome dele num negócio jurídico que ele não deu causa, que foi o parcelamento, que ele também não tinha como provar que ele não parcelou, né? Que é o fato negativo. Aí, a contestação da empresa, ela invoca uma resolução 414 de 2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, segundo a qual, quando tem problema no faturamento, dá direito à empresa reclamada utilizar-se como referência dos 6 últimos meses do consumidor, para, em cima disso, ter um padrão de média e cobrar em cima desse padrão de média de luz. E aí ele justifica que ele está fundamentado nessa resolução e como ele não pagou, né, durante esse período que ficou, na verdade não são 6 meses, são 3 ciclos, 3 últimos meses. E aí, em cima disso, ele justifica o seu parcelamento e se utiliza de alguns artigos aqui dessa resolução. Aí ele fala que não tem fundamento os danos morais, os danos materiais, que ele não praticou ato ilícito nenhum, nem repetição de indébito, porque ele não agiu de má fé. Outra questão que pegou aí é que o autor não foi notificado em nenhum momento desse parcelamento para que ele pudesse apresentar defesa. Então, o artigo 5º da Constituição Federal, ele assegura aos litigantes no processo judicial ou administrativo o direito de contraditório e ampla defesa. Então, se o nome de alguém está envolvido, inclusive na esfera administrativa, em alguma coisa, que é muito comum nessas empresas de eletricidade, de água, né? Eu tenho o consumidor, né? Quem se utiliza, que no caso aí, sendo serviço público, é chamado de usuário, que equivale ao consumidor, ele tem que ser notificado para ele ter direito de defesa, o que ele não foi e a empresa não apresentou essa notificação, apesar dela falar que houve, mas não justificou. Bom, então a empresa, o que aconteceu aqui na impugnação? Resumidamente, aí na impugnação, né, a estrutura da impugnação aí, então voltando aqui na contestação, só lembrando que a estrutura da contestação que está bem feita aqui nessa peça, né, ela basicamente ela se reduz a preliminar. Se houver, você já coloca questões preliminares, depois você vem com o mérito, que é o que está sendo alegado, e a seguir você vem já com a conclusão do que você quer nessa contestação. Foi o que ele colocou aqui. A impugnação, ela não tem uma estrutura específica, né? Então, lembrando que a impugnação, ela só é uma peça obrigatória se houver questões preliminares arguidas pelo réu. Se não houver questões preliminares, não tem obrigatoriedade do autor fazer essa réplica por meio da impugnação. Agora, eu acho que deve ser feita. Por quê? Porque facilita para o juízo, depois, ele observar as alegações do autor, do réu, e depois volta para o autor, para ter elementos para ele poder subsidiar a sua sentença, né? Seja de provas, ou seja, elementos de argumentação aí. Então, eu recomendo que seja feita a impugnação. Então, resumidamente, aqui eu sugeri uma estrutura que seria as alegações do réu em síntese, o que ele fala, e depois a impugnação específica. Então, voltemos lá para o novo CPC. Tanto a contestação como a impugnação devem ser específicas, porque aquilo que não foi rebatido presume como verdadeiro.
Então, há uma lógica processual no sistema que encontra seu fundamento também na preclusão, que é a perda do prazo processual. Então, você tem um momento para manifestar nos autos, não fez, precluiu o seu direito. Então, nós partimos do seguinte brocardo jurídico, que é o que eu vou estar passando depois, uma atividade só de brocardo jurídico. Eu já falei isso em sala várias vezes, que seria o que não está nos autos, não está no mundo jurídico. Então, aquilo que não foi rebatido pelo réu, presume como verdadeiros fatos narrados pelo autor. Lembrando que, por força do artigo 212 do Código Civil, quais seriam as provas que a parte teria? Como usar, quais seriam os meios de provas que ela poderia se utilizar deles? Eu teria aí a confissão, os documentos, testemunha, a presunção, que pode ser absoluta quando não cabe prova em contrário, pode ser relativa quando cabe prova em contrário, e as provas periciais quando forem necessárias. Nesse caso aqui, eu entendo que se aquilo não, por força do novo CPC, a priori, o que não foi alegado pelo réu na contestação, que ele não rebateu especificamente, ele já é confesso. Então, já presume verdadeiros os fatos narrados pelo autor, e eu defendo que essa presunção, a priori, ela é absoluta. É possível ser relativa? Sim, se a matéria for de ordem pública, em que o juízo pode se manifestar a qualquer momento, exigindo a apresentação de um documento, uma diligência ou alguma coisa assim. Mas se não for uma questão de ordem pública, aquilo que não foi provado no momento oportuno, precluiu presunção absoluta dos direitos narrados pelo autor, do alegado pelo autor. Então, nesse ponto aqui da impugnação, a parte mais importante é que o réu é confesso em vários momentos. Na primeira parte, na sua contestação, em que ele fala que não houve culpa do autor no referido defeito. E que, na verdade, o relógio travou. Ótimo. Segunda questão é que ele não contesta a alegação do autor de que ele afirmou que o autor adulterou o relógio, que teria sido o autor. Como eu disse, o autor não tinha provas dessa alegação. Inclusive, esse processo aconteceu o seguinte. O autor tinha duas testemunhas para serem ouvidas que confirmariam que o réu foi lá e falou que eram os vizinhos, né? Que ele tinha adulterado o relógio. Só que não foram arroladas as testemunhas. E a petição inicial, ela apenas falou que protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direitos admitidos, inclusive por juntado de documentos até posterior, e oitiva de testemunhas, bem como depoimento da parte contrária. Isso aí é uma frase geral, né? Que é utilizada, a grosso modo, nas peças. Mas não foi indicado o rol porque nós temos prazo agora, né, para indicar o rol de testemunhas. E não é nem bom a gente já colocar o rol de testemunhas na inicial, porque você pode prejudicar o seu cliente e uma das situações que pode acontecer é o réu entrar em contato com essas testemunhas e prejudicar esse testemunho de alguma forma. Então, a gente não põe. Aí, nesse caso, o que aconteceu? Como não foram colocadas testemunhas e houve a contestação e impugnação, mas tinha pedido a oitiva de testemunhas, mas não falou quem seria, logo depois que foi lida a contestação do réu e que foi feita a impugnação, nesse ponto a testemunha só seria necessária para afirmar que a empresa tinha injuriou o consumidor e imputou a ele um fato criminoso por força da violação do relógio. Aí, quando viu a contestação com o fundamento dele ser confesso, porque ele não contestou especificamente essa alegação do autor, para que vai ouvir testemunhas? Olha a hermenêutica que se aplica no processo. É um desperdício de tempo do juízo
marcando a audiência, instrução, julgamento, da parte autora, que quer sua sentença o mais rápido possível, desnecessário, não tem necessidade de ouvir testemunho, porque se ele não contestou especificamente esse ponto, ele é confesso. A presunção aí desse fato ter ocorrido como prova já seria até absoluta. E foi, então, nesse momento que o autor até pediu, falou, olha, então, no caso, por meio do advogado, que sou eu, né? Esse caso é um caso real, eu pedi até para cancelar a audiência, não tem necessidade de ter a instrução. E foi cancelada. Então, aqui, cuidado com isso, quanto a essa questão de contestação específica e também de impugnação específica. Por isso que o interessante é o seguinte, quando pegar uma peça, seja apelação, o que você for rebater, antes aponte quais são as alegações da parte contrária contra você ou contra o seu cliente. Faça um roteiro do que eles estão alegando. Em cima daquilo que está alegando, rebata um por um dos temas. Agora, cuidado, não basta rebater sem ter provas, né? Lembrando que a gente tem vários meios de produzir provas. Por exemplo, como que eu produzo prova documental? Se for por um WhatsApp, você pega o WhatsApp e registra no Word e junta no processo. Inclusive, o advogado ele tem fé pública. Se ele quiser validar todos os documentos e falar que certifica a validade de todos eles, eu não faço, né? Porque eu morro de medo. A não ser que seja um caso que eu vi realmente que é verdadeiro e vou lá e falo, ó, são todos verdadeiros. Caso contrário, não. Na dúvida, quando tem conversas de WhatsApp que são mais significativas, envolve uma coisa maior, eu peço, inclusive, para registrar isso em cartório, porque o cartorário tem fé pública, então ele virou um documento, né? Por exemplo, tem casos que as testemunhas não querem ir para audiência ou não podem ir para audiência em determinado momento, ou não quer ter esse desgaste de ter que olhar para outra parte que também é amigo. Aí ele fala assim, não, eu vou lá, depois eu vou falar contra ele. Aí o que a gente faz? Pede para colher o depoimento dessa parte também em cartório. Então, pede para constar a declaração, termo de declaração, do que ele está falando quanto ao negócio, né? Nós temos outro que é a ata notarial, que é referente aos negócios. Então, assim, há N possibilidades de eu ter uma mensagem, algumas coisas assim, que eu posso transformar num documento e sem a pessoa saber. A gente faz isso com áudio, né? Na Justiça do Trabalho é muito comum juntar áudios, né? Então, o que a gente faz com áudio? A gente pega, transcreve tudo que foi falado ali, ipsis literis, né? Em português certinho, como que a pessoa falou. E nessa transcrição a gente junta, né? Se o juízo tiver dúvida de alguma coisa, a gente pede para certificar no cartório e junta ali também. Bom, então, a questão de provas aqui tem que tomar muito cuidado, porque a todo momento, aquilo que não é alegado presume como prova também, né? E por isso tem que ser um por um dos pontos rebatidos aqui. Pessoal, faltam 5 minutos, mas eu acho que vai dar tempo. Resumindo aqui, a defesa também alega que como que ele é cobrado por uma coisa que ele pagou? A grande questão é essa. A empresa de eletricidade cobrou dele depois de já ter cobrado. Ele está cobrando 2 vezes a mesma coisa. Então, configura aí o bis in idem, sobre a mesma coisa 2 vezes. Se ela já cobrou o valor mínimo, qual é o critério que ela utiliza para poder falar que está faltando ainda mais R$180 que ela parcelou em 12 de 180? Qual seria esse critério? Baseado em quê? Né? Os cálculos aí não batem. Aí outra defesa da reclamada é que o caso necessitaria de perícia, né? Quando pede perícia, eu até arrepio, sinceramente, porque o processo demora absurdo até arrumar um perito para poder chamar, para poder avaliar. E a defesa nossa é que não tem necessidade de perícia, porque o cálculo aí é aritmético simples e por força do CDC, o que foi provado
cobrado, porque quem tem o poder de cobrança não é o consumidor, é o fornecedor que está dando serviço para ele. Se ele foi cobrado, ele já pagou, ele não pode ser cobrado de novo pela mesma coisa, né? Simples assim. Então, não é nem caso de perícia, de cálculo pericial, de cálculo de contadoria para ver o que passou, o que não passou. Simplesmente a tese simples. Ele não deve isso e aí requer a restituição do que foi parcelado automaticamente. E aí, houve invocações de aplicar o CDC. Em razão disso, teve a sentença que concedeu danos morais em 4 mil, né? Apesar de eu achar pouco, particularmente, mas, bom, enfim, com a Covid, eu imagino que esses valores vão diminuir mais ainda. E a restituição de R$ 470,28, que foi o que ele pagou, né, dessa época aqui. E, enfim, aqui eu pedi para identificar os integrantes do grupo, lembrando que não precisam todos postar do grupo, escolhe uma pessoa do grupo e nesse item que integrantes eu já vou ler quem participa do grupo. E aí eu pedi para falar qual a causa de pedir, né, de cada um, os pedidos e os fundamentos. Eu não quero que transcreve os pedidos, eu quero que fale, escreva, desenvolva o raciocínio na hora de escrever. A tese de defesa da inicial é a cobrança indevida, é o próprio nome da ação, né? O próprio nome da ação é a tese de defesa da inicial. Negócio jurídico inexistente, cobrança indevida, violação do patrimônio do autor, que seja em dano material, violação de sua honra, por força de falar que ele tinha violado o relógio, né? E por envolver seu nome no negócio também inexistente. E só, essa é a tese de defesa do autor. A tese de defesa do réu, que ele se fundamentou em norma, que é um regulamento, detalhe, né? Toda a tese de defesa do réu foi em regulamento, né? O que vale mais? Regulamento não, desculpa, uma resolução. O que vale mais? A resolução ou o Código de Defesa do Consumidor, né? Aí fica a questão. Uma matéria de ordem pública de norma constitucional, a outra não. Bom, e aí, aqui pede também, deixa eu voltar lá, da sentença, a tese de defesa, e quanto à sentença, resumir a tese de defesa na qual se fundamentou. A sentença se fundamentou no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, né? E que houve, sim, violação tanto dos danos morais e materiais, reduziu o valor aí dos danos morais para esses 4 mil, porque eu até então, salvo engano, era 10 mil, que foi o pedido. E, enfim, foi isso. Então, assim, o parecer foi parcialmente, a sentença foi parcialmente procedente, né? Porque não deu o valor que tinha pedido de danos morais nem de danos materiais, que seria em dobro, e aqui, salvo engano, não deu em dobro. Eu acho que não foi em dobro, foi simples. Eu acho interessante essa sentença, porque ela trabalha bem com alguns aspectos da nossa matéria, que é a antítese. Ele usa essa expressão, né? Aqui explica bem a questão da conduta ilícita. É diferente o termo ilícito de ilegítimo. A gente acha que é a mesma coisa, mas não é. Se fosse, o código não usaria as duas expressões em determinados momentos dos artigos.